Oi, gente abençoada e bendita de Deus. Bem-vindos a mais um capítulo da nossa jornada Atos dos Apóstolos. Estamos na altura do capítulo 20 e pouco a pouco a gente vai caminhando para a reta final. Tem uma longa jornada ainda, mas já passamos bem da metade, né? Bom, estamos no capítulo 20 e o versículo agora é o de número 3 em diante. Tem algumas coisas muito boas para a gente aprender aqui. Vamos lá, diz assim: passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Preste atenção. Paulo ele planejava navegar para a Síria, dar continuidade aos trabalhos missionários, aos trabalhos na obra de Deus. Mas ele foi informado de que os judeus estavam preparando ciladas contra ele no caminho, ou para tirar-lhe a vida, ou para roubar o dinheiro que ele estava levando para ajudar os santos em Jerusalém, os cristãos pobres que estavam precisando de ajuda. Uma dessas duas coisas, mais provavelmente tirar-lhe a vida. Eles não iam deixar tão barato assim. O que foi que Paulo fez? Paulo mudou de planos. Ao invés da Síria, a Bíblia diz que ele determinou voltar pela Macedônia. Às vezes na vida nós temos que mudar de planos. Os motivos são os mais variados, mas às vezes isso acontece. Às vezes você determina alguma coisa, você projeta alguma coisa e por algum motivo você tem que mudar de planos. Simples assim. E é importante que você não desanime quando essas mudanças de plano acontecerem, porque Deus sabe melhor. Nada acontece debaixo do céu sem a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão dele. Então, se Paulo idealizava ir para a Síria, mas teve que mudar de planos por conta dessa situação, Deus assim o permitiu. Deus tinha algo maior nessa direção em que ele estava tomando com a permissão dos céus. Então, mude de planos quando necessário, quando você vê que aquele caminho que você está pegando oferece riscos não apenas de vida, mas às vezes riscos de sua comunhão com Deus. Às vezes o caminho que você está pegando está colocando em risco a sua comunhão com Deus, a sua paz na família. Às vezes um caminho que você está pegando está colocando o seu casamento em risco, a integridade moral dos seus filhos, da sua família em risco. Então é preciso mudar de planos, ainda que aquele pareça o caminho melhor. Paulo, ele teve que mudar de planos. O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Aí continuando, o versículo 4 diz assim, e acompanhou-o até a Ásia, Sópatro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Quanta gente, e segundo os estudiosos, quanta gente competente estava acompanhando o apóstolo Paulo nessa viagem. E alguns perguntam, mas para que tanta gente nessa viagem ou nessas viagens? Vou explicar para você por quê. Por onde Paulo passava, as águas eram agitadas. Estou usando aqui uma linguagem figurada para você entender. Por onde Paulo passava, as águas eram agitadas, gente. Era um agitamento de pessoas, a cidade ficava agitada, os conceitos religiosos de fé eram agitados. Então, assim, Paulo era aquela pessoa que, onde ele levava uma carga da presença de Deus poderosa que incomodava as trevas. E muita gente se opunha, mas também muita gente se convertia. E Paulo precisava de ajuda, sabe para quê? Para colocar os incapacitados no tanque. Lembra quando o Senhor Jesus foi até aquele homem e ele disse, não tem ninguém que me ajude quando os anjos vêm agitar as águas? Pois é, Paulo precisava de pessoas que ajudassem ele a colocar os incapacitados no tanque. Paulo pregava,
através do poder do Espírito Santo, convencia as pessoas, mas ele precisava de pessoas que o assessorassem para dar um suporte, para dar um apoio emocional, oração, discipular, orientar, reforçar as palavras nos bastidores. Então, por onde ele passava, esse servo de Deus, as águas eram agitadas, ele precisava de ajuda. E nós precisamos ser essas pessoas que apoiam a obra de Deus. A obra de Deus realmente ela agita famílias, agita cidades, agita lugares, né? Agita a política. A gente tem visto isso nos últimos tempos. E nós precisamos ser aquelas pessoas que apoiam, que ajudam, que contribuem e não que atrapalham. Diz a Bíblia que em uma grande casa existem vasos para honra e vasos para desonra. Que tipo de vaso você é na obra de Deus, no reino de Deus? Você é aquela pessoa que o seu pastor pode contar com você? Você é aquela pessoa que os irmãos podem contar com você? Vou mais longe. Você é aquela pessoa, aquele servo, serva, que Deus pode contar com você? Ou você é do tipo que assume a posição assim, ó, cruza os braços e fica vendo tudo acontecer em sua volta, pronto para criticar aquilo que der errado, pronto para julgar os atos, os comportamentos de outras pessoas? Deus não te colocou como juiz. Você não passa de um servo, de uma serva. Quer um conselho? Quer um conselho? Aceita meu conselho? Vai lavar os pés dos teus irmãos. Faz isso. Vai lavar os pés do teu próximo. Jesus disse para os discípulos no lava-pés: se vocês não fizerem isso com os próximos de vocês, vocês não têm parte comigo. Vai lavar os pés dos teus irmãos. Eles estavam aqui para isso, para servir, para ajudar. E aí diz assim no versículo de número 6: e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Meu Deus, naquela época não tinha os meios de transporte rápidos, né, que existe hoje. Você veja que Paulo ele pegou ali 5 dias de navegação para chegar a uma cidade. Devia ser bem cansativa uma viagem dessa, né? Você pega um carro, viaja 700 quilômetros num dia, é cansativo. Você pega um avião, 3 horas de voo, tem tanta gente que reclama. Você chega num estado, no outro, que a distância é de 3.000 quilômetros. E essas cidades aqui, comparadas a hoje, uma distância até curta, mas por conta da navegação e etc., a viagem se tornava mais longa e mais cansativa. Mas ele não colocava obstáculo para levar a palavra, para alcançar quem quer que fosse. Aonde fosse necessário semear a palavra, semear o evangelho. Paulo ia 5 dias de viagem para passar apenas 7 dias com aquelas pessoas. Mas o coração, a alma ficava lavado, sabendo que ele estava cumprindo o ID do mestre. E você aí, está reclamando de quê? Eu sei que você tem dificuldades. Eu sei que você tem os seus problemas, seus desafios, mas agradeça a Deus pelo que você tem e pelo que você pode fazer nele. Seja grato, não reclame, tá bom? Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esse tempo precioso que nós passamos aqui, o Senhor enchendo o nosso coração de coisas boas, maravilhosas, abrindo os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender e viver na vontade do Senhor. Nos dá um coração servo, disponível, Deus, para lavar os pés dos nossos irmãos, do nosso próximo, dos necessitados, porque para isso existimos. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Gente, a jornada continua.